Bom dia, bem-vindos, bem-vindas ao podcast Entre Marias Sem Tabus. Estamos na quarta temporada, tem sido uma temporada muito forte de mulheres inspiradoras e hoje não vai ser diferente. Já vos apresento a fantástica e doce, vocês vão reparar que ela tem um ar muito doce, muito sorridente, da nossa convidada de hoje. A nossa missão que cada mulher se sinta cada vez mais livre para ser no seu melhor. Move-nos esta causa e move-nos também a tentativa de que os homens nos compreendam um bocadinho melhor. Sabemos que essa é uma missão mais difícil, porque às vezes nós próprios não nos compreendemos assim tão bem. Mas tentamos que eles também nos compreendam mais e, sem mais demoras, vamos já dar as boas-vindas à Maria Falcato. Olá Maria, bem-vinda! Obrigada, Margarida, e obrigada também aqui pela fantástica oportunidade de participar neste projeto, que eu acredito que é uma mais-valia, não é? Tanto para as mulheres, também como para os homens, como acabaste de falar, não é? Para nos compreenderem um bocadinho melhor. Obrigada a nós. Maria, conta-me uma coisa. Eu gosto de começar por perguntar um bocadinho à nossa convidada, e hoje és tu. Quem é que és tu? Explica-nos lá um bocadinho. Essa pergunta é muito interessante e eu também já vou explicar porquê. Então, a Maria é essencialmente uma caçadora de sonhos, eu costumo chamar-lhe assim. Ao longo da minha vida, eu tenho partido muito numa busca de procurar aquilo que me realiza, aquilo que me preenche e que me completa. A Maria é uma pessoa muito livre, muito dada à liberdade, e é também uma pessoa que já passou por algumas histórias de superação, e que sinto que através de todas essas feridas eu vi como uma oportunidade de renascer ainda mais forte e uma pessoa diferente. Muito bem. Portanto, uma caçadora de sonhos foi logo assim uma descrição que tu deste. Fala-nos um bocadinho sobre isso, Maria. Então, essa parte da história é muito engraçada da minha vida, porque durante muito tempo eu não conseguia entender muito bem, ou então não vi isso da forma mais positiva. E isto partia muito da mensagem que as pessoas externas a mim me faziam acreditar. Então, basicamente, eu desde criança sempre fui uma pessoa que não se sentia 100% realizada, por exemplo, numa atividade. Então eu estava sempre a experimentar coisas novas. Ora porque queria estar nos escuteiros, ora porque queria experimentar o balé, ora porque queria experimentar um instrumento musical, queria dançar, queria estar na ginástica. Então eu queria sempre a fazer coisas diferentes e nunca me aguentava muito tempo no mesmo sítio. E os meus pais estavam constantemente com o discurso de esta rapariga nunca gosta de nada, nunca se aguenta tempo nenhum em lado nenhum, e nós fazemos o investimento e ela depois não estava a ter... Exato. Então, em certa parte, não é, deles, do percurso, onde eles começaram também a sentir que eu não me aguentava muito tempo numa atividade, eles próprios começaram a dizer, não, nós não vamos fazer esse investimento porque já sabemos que tu vais desistir. Então, isto era o diálogo deles para comigo e entre eles. E tu foste ouvindo que tu eras uma desistente, tu ias desistir. Sim, basicamente que era uma desistente, que nunca estava satisfeita, e então um bocadinho esta parte do onde é que eu me encaixo, não é? Porque sou uma pessoa diferente das outras pessoas, não é? Porque eu tenho uma irmã, ela é mais velha, e porque parece que as pessoas à minha volta seguem assim um caminho tão linear, eu sou assim tão rebelde da vida, não é? E então foi assim um construir de uma ideia, não é? Na minha cabeça de que realmente eu sou uma pessoa diferente das outras, então depois acaba aqui por existir essa comparação, ou eu sentir que realmente eu nunca me sinto preenchida, parece que gosto das coisas, mas nunca é aquilo que depois eu quero partir para outra coisa.
E então, isto até nós chegarmos à parte do desenvolvimento pessoal, não é? E conseguirmos desconstruir este tipo de crenças que nós acabamos por marcar na nossa pessoa, na nossa personalidade, não é? E durante muito tempo eu acreditava neste discurso, ou seja, eu acreditava que eu era aquilo que os outros diziam que eu era, não é? Pronto, e hoje em dia eu acabo por ver um bocadinho isso de outra perspectiva. Simplesmente sou uma pessoa que não segue padrões e está tudo certo. Que sou uma pessoa que continua em busca de algo que me preencha mais na totalidade. E nós estamos aqui na vida também para passar pelas experiências, não é? Então é deixar as pessoas viverem as experiências até encontrarem aquilo que realmente está mais alinhado consigo. E de preferência que possam ir saboreando essas experiências, não fiquem sempre a adiar o saborear para um dia, não é? Porque o percurso vai acontecendo. Olha, e já aconteceu para ti, na tua perspectiva, teres caçado algum sonho? Já. Algum que se possa partilhar num podcast sem tabus? Claro. Eu posso partilhar um recente que foi assim um grande. Que era daquelas coisas que eu dizia, um dia eu gostava de fazer, não é? Nós temos muito estas coisas, não é? Um dia eu gostava de fazer. Mas temos sempre o fator do o tempo, o dinheiro, não é? Há sempre aqui uma desculpa qualquer para nós não realizarmos os nossos sonhos. E então, recentemente, eu fui fazer uma viagem de 40 dias ao Sudeste Asiático, portanto, eu visitei 5, acho que foram 5 países, de mochila às costas, não é? Eu vivi aquela minha liberdade, não é? De ser livre, de viver e passar pelas experiências, não é? Porque eu sou uma pessoa, mais de coisas, sou uma pessoa mesmo de experiências, e foi assim um sonho tornado realidade. Aliás, não há um único dia que eu não me lembro da viagem que fizeste. Olha, deixa-me só fazer aqui duas perguntas diferentes para depois tu ires colocando como entenderes, mas já que falaste dessa viagem incrível, que quem quiser inspirar-se e sonhar um bocadinho, se calhar pode ver algumas coisas que tu vais publicando no teu Instagram, fica já aqui o desafio, o convite da Maria Falcato. Em relação a essa viagem, como é que uma mãe aguenta uma filha ir assim não sei para onde, mochila às costas? Ajuda-me lá a perceber isso. E a segunda questão, apaixonaste-te na viagem ou não? Então, sobre a primeira questão, isto, coitadinha da minha mãe, ela é um amor e eu acredito que comigo, um bocadinho mais do que com a minha irmã, saio mais da caixa neste tipo de coisas, de aventuras. Da aventura, de experimentar as coisas assim diferentes, e então acredito que ela também cresce muito com isto, não é? Claro. E ter de moderar os sentimentos e as angústias, porque, mãe, eu vou! Exato! Muito vá com a roupa que eu tenho vestido, eu vou! Pronto, e eu acabo por ser muito assim. E então foi um bocadinho difícil para ela e para a família pensarem que vêm as questões dos medos, não é? Então, mas vai assim, quase com uma viagem só de ida e de volta, praticamente com nada marcado, não é? Tínhamos só a ideia daquilo que nós queremos percorrer e do percurso, a parte das chamadas, porque se pagam, não é? E nós não podemos propriamente estar a ligar ou estar em contacto como nós queríamos, nem sempre tínhamos internet, então ela já estava consciente de que isto ia acontecer, então que ela ia estar, se calhar, longos períodos sem conseguir falar comigo, claro, num país completamente desconhecido, que não faz parte países, não é? Não fazem parte da Europa e que são países pouco desenvolvidos, não é? Então, para pessoas que veem muita televisão, não é? E que acabam por ser alimentadas de cenários mais negros. Há um bocadinho aqueles medos da saúde, e se perdem, e se vos roubam, e se vos raptam, e se não sei o quê, não é? Olha, Maria, já agora deixa-me fazer-te uma pergunta. Para outras mulheres, mães que possam estar a ouvir,
Que conselho é que tu, como filha, lhes deixas para que elas possam gerir melhor os seus medos e permitir às filhas ou aos filhos, ao mesmo tempo, essa realização de sonhos e esse viver essas experiências que eles também querem? Como é que isto se equilibra? Dá aí assim o teu perspectiva de filha, neste caso. Com perspectiva de filha, não é? Porque eu ainda não sou mãe, mas eu acredito que parte muito pela comunicação transparente. É nós tentarmos ao máximo, não é? Dentro daquilo que está ao alcance da nossa parte, tranquilizar de que, ok, nós vamos, mas há uma série de coisas que nós já preparámos e que pronto, que não vamos assim simplesmente sem estar a pensar em nada. E então é um bocadinho a partir desta comunicação que nós conseguimos, ou pelo menos tentamos, não é? Tranquilizar o outro lado. Isso da perspectiva de filha, mas agora fala para as mães. Mães deste país, confiem nas vossas filhas e nos vossos filhos e mais. Sim, é confiar e é um bocadinho permitirem-se também fazerem parte deste planeamento. Ok, boa. Eu acho que é muito importante porque elas sentirem que estão a fazer parte, é como se estivessem a viver um bocadinho... Essa viagem, desse projeto, desse sonho. Exatamente. Okay. Então eu tentei ao máximo que a minha mãe também e o meu pai e a minha família fizessem um bocadinho parte desta parte. Eu acho que isso é realmente uma boa estratégia, é que os pais se envolvam um pouco, quanto mais sentem que os filhos são aventureiros, não é? E que têm vontade de fazer atividades fora da caixa, como tu dizias, literalmente fora da caixa, porque é mesmo para sair, um bocadinho envolverem-se nisso, interessarem-se por aquilo que interessa também aos filhos, porque se calhar vão se envolver um bocadinho mais, não é? Às vezes há pais que eu também já acompanhei filhos, nomeadamente adolescentes e jovens ali na idade inicial, e o que eles dizem muito, e não estou a contar nenhuma inconfidência com eles, porque para eles a confidencialidade é muito importante, mas não vou falar de ninguém em particular, só que a questão que eles colocam é: os meus pais nunca quiseram saber e agora é que estão interessados em querer que eu lhes conte tudo, e agora já não quero falar. Portanto, o melhor é a gente ir acompanhando e interessando-se pelas coisas deles, não é? Não é só quando eles falam de certos assuntos que para nós, sexo, cigarros, droga, isto interessa, e o resto, não é? É assim, eu tentei ao mais, ainda por cima sou menina, não é? Existe muito aquela parte, não é? Da princesa que tem de ser protegida. E pronto, eu acabei por ir com 3 rapazes, não é? Um deles só ficou lá 12 ou 15 dias e depois os outros estiveram comigo durante o resto do período a viver esta aventura. E então aqui poderia haver 2 visões, que é vais sozinha com rapazes, ou então está mais protegida porque realmente vai com rapazes, né? Há aqui sempre duas visões. Ao longo da minha vida, como eu acabei por ter sempre uma relação muito próxima com o lado masculino, não é? Eu dou muito bem com o lado masculino e tenho muitos amigos de longa data que são homens, e então os meus pais também já acabam por estar muito habituados a esta parte, não é? Porque pronto, nós de alguma forma as coisas tinham de ser geridas e claro, nós íamos dormir também juntos, algumas vezes nos mesmos quartos, e então desmistificar também um bocadinho esta parte, que é tudo à base do respeito, não é? E da amizade, e pronto, parte um bocadinho por isso. Quando nós temos uma comunicação com os nossos pais, eu acredito que isso acaba por facilitar alguns processos, e muitas das vezes nós acabamos por desistir numa fase inicial porque eles ainda não estão abertos a receber essa informação. Isto é um trabalho, não é? Um trabalho diário. A confiança vai-se conquistando também, não é? Exatamente. A confiança vai-se conquistando. É um bocadinho por isso. Muito bem, sim senhor. E a segunda parte da pergunta não respondeste? Não queres responder? Quando me perguntaste se eu me apaixonei na viagem, apaixonar-me pela viagem, é isso? Não. Sim, é verdade, sim. Boa, não sabia. Olha, e estavas a falar de uma questão muito interessante aí em relação
uma rapariga, 3 rapazes, bem, isso em algumas aldeias ia ser assim uma coisa do outro mundo, não é? Foi Aliás, fácil. Diz. em relação a essa pergunta, não é? Se eu me apaixonei na viagem, acredito que não está muito ligada a eu ter me apaixonado só na viagem, não é? Acabava por ser algo que acabava por também já estar a ser construído, mesmo que muitas das vezes inconscientemente, não é? Claro. E pronto, às vezes existem oportunidades que acabam por fazer evidenciar um bocadinho mais essas coisas. Os sentimentos. Exato, pelas experiências também que as pessoas acabam por partilhar juntas, não é? Claro. Que é importante. A intensidade acontece. Bem, estou-me a meter onde não devo. Isto é sem tabus. Olha, e já imagina, não sei se tu vives numa aldeia maior ou menor, ou cidade, mas 3 rapazes e uma rapariga, isso é arriscado, não é? Em termos de mentalidade, para algumas pessoas acharem que, por um lado, há de haver aqui um grupo de jovens que acham, uau, vais com 3 rapazes jeitosos e não sei o quê, e pode haver aquele lado que credo, que horror, que rapariga, vai assim com os rapazes, não sei para onde. Não tem vergonha, não tem Não tem vergonha. vergonha. Exato. Sim, é verdade que as mulheres hoje em dia, e eu tenho a confiança de que os tempos também vão mudando, não é? Sim. Mas ainda existem algumas mentalidades que precisam de ser trabalhadas. E claramente que ainda existe essa parte de que a mulher é muito mais criticada do que propriamente o homem, nesse sentido. Eu vivo numa vila relativamente pequena, e eu tenho, como eu estava a dizer inicialmente, na minha personalidade, sou uma pessoa muito livre. Então eu nunca permiti muito que se intrometessem na minha vida. Eu gosto muito do meu espaço, não é? E eu acredito também que foi uma forma de eu conseguir que as pessoas também tivessem mais respeito pela minha pessoa, que não tivessem tão aquela liberdade de chegarem ao pé da minha mãe, irem fazer uma queixa porque a minha mãe vai alimentar esse tipo de conversa. Sempre disse à minha mãe que se alguém falar sobre a minha vida, não é? Que a pessoa pode vir falar diretamente comigo. E então, nesse sentido, nunca me deixei influenciar. Oh Maria, tu achas que essa tua atitude de face à conversa dos outros e essa tua afirmação junto da tua mãe facilita o poder sentir-te mais livre? Ou seja, outras mulheres que possam às vezes querer sentir isso, e nem sempre é fácil para muitas mulheres que também vamos conhecendo e sabemos várias histórias, não é? E há umas que ficam aprisionadas nas suas crenças e nas suas histórias e no que foram ouvindo, como também foi um bocadinho de percurso, e não se deslargam disto, não é? E há outras que querem dar este espaço, mas às vezes não sabem como, não é? Há sim uma ou duas pistas que tu queiras deixar para outras mulheres que queiram experimentar esta liberdade, Sim. Eu quero passar essencialmente, que eu acho que é das coisas mais importantes, e eu cada vez estou mais alinhada com isto, que é viver a minha verdade. Eu acho que é muito importante cada pessoa saber viver a sua verdade, não é? E questionar-se sobre a pergunta que tu fizeste inicialmente, que eu disse que era bastante interessante, que é: quem sou eu? Não é? O que é que eu sou para mim? O que é que eu sinto efetivamente que sou para o mundo? Não é? E nós muitas das vezes nós não pensamos sobre isto, não é? Perguntamos: mas quem é que tu és? E as pessoas não sabem responder. Como aquela questão da escola de é o dia da autoavaliação e nunca ninguém gosta da parte da autoavaliação, não é? E então eu acho que é importante, porque quando nós percebemos verdadeiramente quem nós somos, nós conseguimos perceber o que é que para nós é viver a nossa verdade, o que é que para nós são os nossos valores, o que é que para nós nos faz sentido, o que é que para nós faz com que possamos viver de uma forma mais harmoniosa connosco mesmos. E passa muito por aí. Quando nós vivemos cada vez mais a nossa verdade, nós sentimos que estamos muito mais alinhados connosco próprios. Então acabamos por nos libertar daquilo que não nos serve, na verdade. Até porque a verdade é muito libertadora, não é? Quando eu vivo em verdade está muito mais tranquilo, o mundo fica mais alinhado e é o que é circunstância. Ok, boa. Também gosto muito de uma coisinha. Quero só passar uma coisinha que eu acredito que é importante, que
possa ser também relevante nesta conversa, é que isto do viver a nossa verdade é tudo muito bonito, mas existe sempre uma parte que nós temos que compreender que para nós vivermos a nossa verdade, por vezes nós precisamos de passar por um processo que por vezes pode ser muito solitário, não é? E pode ser doloroso também, porque estas questões das verdades e de assumir as coisas às vezes dói-nos, não é? Sim, porque é nós estarmos a assumir o nosso mapa-mundo que é completamente diferente da dos nossos amigos, ou dos nossos pais, não é? Da nossa família, e então acaba por haver aqui sempre um choque. Nós assumimos, ok, eu sou esta pessoa e não sou igual a ti, não sou igual a ti e está tudo bem. Qual é o problema de nós não pensarmos exatamente da mesma maneira? Claro. E então isto é um processo, como referiste bem, que pode ser doloroso, mas existem dois tipos de dor, não é? Aquela que faz efetivamente crescer-nos, não é? E aquela que nos mantém no mesmo sítio. E eu acredito que este é um tipo de dor boa, não é? Claro, de mobilização, claro. Exatamente. Claro. Até porque tinhas falado ao princípio, quando estavas a identificar como uma caçadora de tesouros e do teu percurso com o desenvolvimento pessoal, não é? Porque há aqui um alinhamento dessa descoberta, dessa abertura, dessa verdade, e de facto fala-se muito em desenvolvimento pessoal, ainda aqui há umas semanas estávamos a falar aqui com a Anabela Costa e falávamos sobre isto. Fala-se muito de desenvolvimento pessoal, há quem possa achar que é um processo muito fofinho, não é? Muito bonito, uma coisa muito gira, mas efetivamente se o desenvolvimento pessoal implica eu ir de algum lado a outro lado qualquer, isto implica mudança. A mudança causa aqui às vezes algumas dores, portanto, pensar no desenvolvimento pessoal como uma coisa muito fofinha pode ser um risco de ficar no mesmo sítio, não é? Sem transformação e sem Eu acho que a mudança. dor maior é nós a percebermos que o tempo passou e que nós ficámos no mesmo sítio. E pronto, eu já experienciei as duas partes. E claro, eu tenho sempre, como toda a gente, eu acredito que a vida é um jogo, não é? Onde nós temos sempre que lidar com duas vozes, que é a da alma e a do ego, não é? A do ego está constantemente a dizer-nos que tu não és capaz, que és tu para fazer isto, tu não és suficiente, ou porque tu não és bonita, ou porque tu não sabes, N coisas, não é? E é aquela que está mais ligada ao medo e que nos limita, não é? E depois temos a da alma, que é que está mais ligada ao amor, que é a nossa parte mais pura, e é aquela que nos diz que nós temos tudo aquilo que nós precisamos dentro de nós. E eu descobri muito, muito esta parte também com o coaching e com vocês nas ferramentas. Foi bastante interessante, eu senti, como assim tudo depende de mim? Como assim não há responsabilidade no mundo nas coisas que me estão a acontecer? Esta consciencialização, não é? Mas sobre a parte do medo e sobre a parte da dor, era aqui que eu queria fazer a ponte, essencialmente, que quando nós acabamos por trabalhar e por desenvolver essas ferramentas que estão aqui na nossa cabeça, não é? Nós também estamos menos suscetíveis ao sofrimento. Não quer dizer que sim, mas fortalecemos, não é? Fortalecemos. Exatamente, não quer dizer que a gente não sofra. Simplesmente, sempre que nos aparece um desafio, nós temos uma forma mais positiva, não é? De lidar com a situação. Com mais facilidade nós conseguimos estar a focar na solução do que propriamente estar a remoer ali naquele momento mais negro. Eu acho que marca um bocadinho pouco. Claro, até porque remoer tem a ver com o passado e o desafio é que vives mais no presente e, portanto, remoer em que se aquilo já aconteceu não está a acontecer aqui, não é? Aqui só acontece o que trazes para aqui. E neste momento aqui é nós duas a conversar e com muita gente a ouvir e à espera de que venha o nosso momento mágico, que é que vai acontecer agora. Vamos ter aqui uma rubrica, vou-te fazer um desafio, está bem? Força! Acho que um podcast sem desafios não é um podcast. Claro. Ok, então eu vou compartilhar aqui a tela. Sim, vamos ver. Ok, boa. E aqui está ela lindíssima, a Maria é assim, e estamos no momento dos envelopes vermelhos. Maria, como tu és nosso ouvinte, já conheces um bocadinho este momento, mas eu vou voltar a recordar. Portanto, nós teremos 3 perfis de Marias neste momento. Temos a Maria Piadas, que é aquela Maria que improvisa assim uma piada de nada. É a Maria do acessório, que faça qualquer coisa que aparece
ela dá assim uma boa sugestão, às vezes apimentada, do que é que se pode fazer com qualquer coisa. E a Maria Bigodes gosta particularmente de sentir o seu buço, qual homem farfalhudo no seu bigode, para se colocar na posição deles e imaginar na percepção masculina o que é que eles estão a pensar sobre isto. Ok? Basicamente são os três Oh perfis. meu Deus, oh meu Deus. Cada um Podia destes. ser o envelope da Maria Caçadora de Sonhos, que eu ia escolher esse. Opa, essa estamos no privilégio de estar a ouvi-la em direto hoje, não é? Então, Mas um ser destes mesmo a zona de conforto, ainda por cima, eu considero uma pessoa com sentido de humor e tudo isso. Agora, improvisar uma piada. Vamos ver, Maria, vou-te pedir, Vamos lá Maria, ver. Então, eu vou quer dizer, escolher o envelope 1, o envelope 2, o envelope 3, escolhe um. o da esquerda que está mais ligado ao coração. Vamos lá. O teu esquerdo é este. É esse. Ok. Então vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Maria, piadas! Boa! Isto é Então, muito engraçado, isto é muito engraçado, Maria, eu porque vou-te pedir que tu nos contes uma piada seca ou uma piada com piada. Temos aqui a nossa bolinha para salvaguardar o que a Maria possa querer dizer. Estás à vontade. opa, isto é muito engraçado, porque já viste a energia, não é? Eu falei da Maria Piadas e foi exatamente aquela que me calhou. Foi Nós logo. tivemos muita atenção ao nosso diálogo interno. Ora bem, ora bem. E então, conta-nos uma piada, Maria. Uma piada. Então, posso relacionar com a parte dos homens e das mulheres? Claro! Ok, então pronto. Vamos recriar. Ah, vou usar já uma aqui um bocado Força! batida, não é? Então, eu não percebo nada do que é que estas mulheres dizem, elas falam e não dizem nada e eu fico chateado, pá, com certeza que eu fico chateado. Boa. Ok, foi a nossa Maria. Piadas! Elas falam e eu não as vejo a fazer nada. Que não é o teu caso, porque tu fazes imensas coisas. Maria, o que é que fazes? Fala-nos lá um bocadinho dos teus projetos. Então, neste meu traçar, não é? Nesta minha busca de me conhecer cada vez melhor e de me sentir preenchida, realizada e encontrar o meu propósito, eu já trabalhei em N coisas, tal e qual como os hobbies. Já fiz muita coisa. Mas pronto, é tal coisa, uma pessoa experimenta uma coisa e diz, não é aquilo, então tem que mudar. Okay. Mas à medida que eu me aprendo a ouvir melhor e a saber estar em silêncio comigo e viver cada vez mais a minha verdade, tem sido uma fase cada vez mais de alinhamento, não é? As coisas acabam mesmo por estar cada vez mais a acontecer e a acontecer como me fazem sentido. E então eu passei, não, falei mais ou menos disso aí no início da conversa, não é? Eu passei há relativamente pouco tempo, não sei se posso dizer assim, não é? Por um despertar, foi o meu despertar maior, porque ultrapassei também uma depressão e através dessa depressão, não é? Eu renasci uma Maria diferente, mais empoderada, que vive muito mais alinhada consigo. E a partir daí tenho trabalhado muito nesta parte do que é que eu estou realmente aqui a fazer, o que é que eu gosto. E o que é que tens feito? Então, o que é que fazes atualmente? Eu, na altura, eu passei também por uma complicação de saúde, eu aumentei de peso. E então partiu por aí, foi o meu basta, não é? Quis partir a pedra e reencontrar-me. E então comecei por cuidar do meu corpo, começar a cuidar de mim, começar a cuidar dos meus pensamentos e tudo começou a acontecer. Eu recuperei a minha forma física, não é? E comecei a ficar... Isso recuperaste! Pois foi um bom resultado, é verdade, mas a parte invisível é que é mais gigante. Exato. E então acabei por ficar apaixonada por esta área da nutrição, do bem-estar, porque depois também descobri o coaching, o impacto que teve na minha vida, não é? Esta parte do coaching. Então eu acabo por fazer aqui um trabalho paralelo, não é? Em ajudar pessoas, principalmente mulheres, porque o meu público
público é maioritariamente feminino, a transformarem a sua vida a nível de corpo e a nível de mente. Então, ajudo as pessoas nesse processo, nessa ponte e nesse acompanhamento, não é? Curarem a relação que elas têm também com a comida, e melhorarem também a relação com elas próprias. Ok, que bonito. Olha, e quem quiser ir saber mais sobre isso e te encontrar ou conversar contigo, qual é que é assim o canal mais fácil de te encontrar? Queres dizer? Neste Aproveita! momento onde eu acabo de partilhar mais é o meu Instagram, que é Maria_Falcato, e pronto, podem-me sempre encontrar por lá, é um prazer. E inspirarem-se com esses sorrisos maravilhosos que tu nos presenteias com regularidade. Muito bem. Olha, uma das coisas que estávamos a falar há bocadinho era que tu estavas a falar que às vezes eles são mais livres do que elas e tu também tiveste que ultrapassar um bocadinho essa barreira. Tu achas que hoje em dia, na tua geração, e tu és bem mais nova do que eu, vai metade da minha idade, porque na minha geração isso acontecia. Portanto, normalmente havia todo um preconceito em relação às horas de chegar a casa, com quem é que vais e com quem é que não vais, os medos todos que assombram sempre algumas mães, sempre, desculpem o exagero, algumas mães, e eles tinham assim mais à vontade e mais fácil. No tempo da minha irmã mais velha, inclusive, namorava-se à porta de casa. Sim, minhas queridas, isso aconteceu. Namorava-se à porta de casa, com alguém ali ao pé, porque não podia acontecer nada. Sim, como eu era mais nova, eu era aquela que era mandada para ir para a vigia, não é? Tenho isto consciente agora, na altura eu ia inocentemente. Na tua geração, tu sentes que eles ainda continuam a ser mais livres para escolher o que fazem, como fazem, que horas fazem, com quem fazem? Achas que isto está mais igualitário? Fala-me sobre a tua perspectiva sobre isto. Sim, eu acredito que na minha geração ainda existe essa parte. Ok. Eu, particularmente, não é? E falando da minha experiência, Claro. quando eu era mais novinha, eu era muito Maria Rapaz, porque lá está, eu também tinha essa relação muito próxima com o masculino, não é? Uhum. Então os meus pais acabaram por se habituar, não é? Um bocadinho à ideia de que eu tinha um lado masculino também muito desenvolvido, Claro. que gostava de me afirmar e tinha a personalidade forte e todas essas coisas. E então foi sempre um processo de eu tentar ao máximo fazer ver que eu era igual aos outros e que eu me sabia defender, então daí evidenciar muito a minha personalidade ao lado deles, não é? Porque de alguma forma eu queria sentir a igualdade. Uhum. Não é? E então ao longo da minha vida eu tenho sempre construído esta parte da igualdade e promovo muito isso. E então não me permite muito, honestamente, que me digam que eu sou diferente ou que eles são diferentes. Tento sempre desmistificar ao máximo essa crença que as pessoas quase, não é? Exato. Exatamente, exato. Ok, boa Maria, estamos a aproximar do final do nosso podcast, isto vai avançando e tenho aqui mais uma rubrica para ti, está bem? Ok, vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá ver se isto vai logo dar certo. Ok, as cerejas continuam à conversa connosco, que estamos com a Maria Falcato e vamos entrar na nossa rubrica das estatísticas no feminino, onde fazemos um BI ligeiramente diferente, está bem? Ok, então Maria, vou-te perguntar aqui algumas questões para traçar o teu BI. Nome? Maria. Idade? 27. 27. E agora temos uma comida. Sushi, pode ser sushi. Sushi. E um livro. É a minha Bíblia, O Viva a Tua Luz, da Inês Nunes Pimentel. Ok. Habilitações. Pois não terminei a faculdade, portanto, 12º. Ok. Chegaste a estar na universidade, foi?
Pronto, foi uma das partes, não é, do percurso. A universidade é muito uma realização pessoal, mas eu não me estava a identificar com o curso em si. Claro. Então, Qual é que era acabei o por curso, só por continuar. curiosidade, Maria? Gestão de recursos humanos, relacionado com pessoas, claro. Claro, pessoas. Ok. Naturalidade. Da Moita, sou natural da Moita. Mas da Moita do lado do Tejo? É, Ribatejo. Muito bem. Profissão. Health coach, posso. Ok. Uma pessoa. A minha avó. Ok. Uma canção. Ou uma música. Ok, a Superwoman da Alicia Keys. Olha, vou-te lançar um desafio. Hum. Canta lá um bocadinho. Ai, meu Deus, ainda por cima. Não canto nada bem, atenção, mas Não pronto, faz cantar mal. razoável. I am Superwoman. Yes, I am. Yes, she is. Pronto. Uau! Muito bom! Uma Maria Cantora. Olha, uma afirmação poderosa que tu trazes contigo diariamente ou que muitas vezes repetes que te dá assim um empowerment. Eu sou amor. Ok, ok. Obrigada, Maria, pelo teu BI. Eu não te ouvi. Tá, tudo bem, Torá. Gostaste da experiência de fazer o teu BI aqui connosco? Adorei, adorei. São sempre aquelas perguntas, ainda por cima sou aquela pessoa que ou isto ou isto, eu tenho que escolher entre uma coisa e outra. Não, mas eu gosto das duas, então é sempre um trabalho diário, esta coisa de ter que escolher só uma. Olha que é engraçado isso, porque nós, não sei como é que foi contigo, mas muitas vezes somos educados à escolha. Tens que fazer isto ou tens que fazer isto. Tens que ter isto ou tens que ter isto. E por que não o I? Não é? Quem é que garante? Porque é que eu não posso ter isto e isto também? Se calhar eu posso. Posso ter que fazer coisas diferentes, posso ter que não ter na mesma altura, posso ter primeiro isto e depois aquilo. Mas podemos ter várias coisas, não é? Podemos ser, podemos ter, podemos fazer. Ou tu achas que é ou uma coisa ou outra? Não, eu acredito que há duas visões para isso. Eu acho que é importante nós termos o I, não é? Aliás, eu sou a Maria dos Is, não é? É isto e aquilo e Exato. E eu acho que também é importante nós também termos clareza só para conseguirmos priorizar às vezes as coisas, Claro, não é? claro. Também passei um bocadinho por aí, porque estava em negação na questão da faculdade, de não querer congelar a matrícula, porque é uma realização pessoal, eu fazer a licenciatura, mas eu não estava alinhada. Claro. E então, nós às vezes precisamos de fazer uma escolha. Uma escolha. Ter que pronto, eu acabei por chegar a essa conclusão que, ok, Maria, está tudo certo, é uma realização pessoal e tu podes realmente fazer as duas coisas, é ter o curso que tu queres, não é? Na área que tu queres e terminar a licenciatura. Mas, calhar, tens que perceber o que é prioritário. Agora, tu estás a fazer uma coisa que verdadeiramente gostas ou tirares a licenciatura só para preenchimento, não é, pessoal? Então, eu tive que fazer uma escolha. E não quer dizer que eu não vá alcançar as duas, mas neste momento presente nós sabemos considerar aquilo que é prioritário. E às vezes o outro também ajuda muito a regularizar-nos e a regular-nos na nossa certeza no nosso caminho, porque as pessoas também que ficam demasiado tempo no I, é isto e é isto e é isto, tudo é possível, às vezes dispersam qual é o foco, qual é a missão, que é que eu estou aqui a fazer o quê, não é? Porque se dispersam nestes todos. Eu acho que Okay. centrar a nossa energia é muito importante. Ok. Olha, Maria, tenho mais um desafio. Eu tinha-te pedido que tivesse um lenço perto de ti. Ok, vou-te pedir que o tires. Por acaso é da minha avó, é engraçado. Há bocado disse a pessoa era a minha avó e o lencinho dela. Olha, posso-te pedir que o tires? Claro. Esta mania de fazer desafios assim, pôr as pessoas a nu, salve seja. Ok, então, o desafio é que nós temos outra personagem, temos 4 Marias, já te falei de 3, a quarta Maria é a Maria do Lenço. E a Maria do Lenço, estás a ver aqueles filmes em que as Marias levam assim um lenço e vão no cabriolé, sentirem-se poderosas? Meu Deus, mas só até ficar assim mais direita, não é?
Exato, a pessoa fica ali de direita e fica ali assim, tcharam, ok. Traz aí essa Maria, põe aí o teu lenço de uma forma que te dê esse poder e, ok, lindérrima, a Maria assim. Já aí tu a fazer movimentos. Estou pronta Ai, para estou energia. pronta! Querida, então, prontíssima, o que eu te vou pedir é que faças assim uma inspiração final de empoderamento para todas as mulheres que estão connosco a ouvir este podcast 2. Então, aquilo que eu vou sugerir às pessoas e as mulheres que acabam por aqui estarem a encontrar um bocadinho o seu caminho, fazerem uma lista daquilo que verdadeiramente as faz feliz e fazerem pelo menos uma vez por dia alguma coisa dessa lista. Todos os dias fazerem alguma coisa por si próprias, que eu acredito que é nessa medida que elas vão também descobrindo como viverem mais próximo da sua verdade. E depois, o outro ponto é considerarem-se as suas melhores amigas. Então, é estarem muito atentas à parte aqui da comunicação, porque nós temos muita facilidade de, por exemplo, a nossa melhor amiga diz assim: ai amiga, não estou nada bem, olha, não fiquei nada bem na fotografia, olha, eu sou péssima, estou-me a sentir super feia. E nós temos sempre aquela capacidade de: amiga, tu és maravilhosa, tu és incrível e tudo isto, não é? E então, se nós não permitimos a nossa melhor amiga que se trata dessa maneira, então nós não podemos também permitir tratar-nos a nós dessa forma. Então é importante nós sabermos cuidarmos e termos um diálogo interno mais positivo, mais de amor perante nós próprios, porque também é dessa forma que nós, ao nos construirmos de uma forma mais poderosa e na nossa melhor versão, que nós também nos apresentamos ao mundo numa versão melhor. Então, na minha perspectiva, parte muito por aí. Maria, obrigadíssimo por esta tua inspiração, por essas tuas dicas muito práticas, que quem quiser e estiver-nos a ouvir pode começar já a trabalhar em si essa segurança, essa afirmação, fazer alguma coisa que os faça feliz. Portanto, eu também dou prioridade a mim mesmo. Uma coisa muito importante, que esta parte, as pessoas às vezes dizem: Maria, mas como é que tu tens a coisa de todas as manhãs? Porque para mim as manhãs são milagrosas, eu tenho sempre um período para mim, para o meu momento. Tal e qual. E as pessoas dizem: Maria, mas como é que tu consegues estar a dedicar esse tempo para ti, não é? Eu acho que parte muito por prioridades, porque todos nós temos 5 minutos por dia, não é? Que às vezes perdemos e despendemos essa energia em tanta coisa que não nos acrescenta. E a parte do amor próprio é como tomar banho, tem de ser diário. Nós temos que fazê-lo diariamente, como lavar os dentes, não é? Nós lavamos os dentes para quê? Para preservar os dentes ao longo da nossa vida. Então, claro, o amor próprio também acaba por fazer um paralelismo a isso. Tem que ser higienizado diariamente, não é? Boa. Exatamente, é o detox. É. Olha, querida Maria, estamos a terminar o nosso podcast. Ia-te só fazer uma pergunta final, que é: qual foi a pergunta que eu não te fiz e que tu gostavas de ter respondido? Bem, essa foi a pergunta mais difícil aqui para o final, não é? Ai, Margarida. Bem, eu senti-me super preenchida nesta conversa de cereja, não é? Porque não vinha com nenhuma expectativa, não é? Vinha, pronto, preparada para me desafiar nesta conversa e deixar as coisas fluírem, não é? Mas a pergunta se calhar mais difícil que tu poderias me ter colocado, não é? É se eu já encontrei o meu propósito. Ok, Maria, tenho uma pergunta para te fazer, então para terminarmos mesmo, pode ser? E a pergunta é: já encontraste o teu propósito? Olha, eu a desafiar-me a mim própria, meu Deus. Sim, eu sinto que eu estou verdadeiramente no caminho e sinto que cada vez mais o meu propósito está ligado às pessoas e ligado às mulheres. E eu tenho utilizado a minha experiência de vida, não é? Para me levar a esse sentido, não é? Eu poder ajudar cada vez mais pessoas que passaram pelo mesmo ou que também têm os seus desafios pessoais, não é?
e acredito que tudo acontece por um motivo. Então, se eu passei por tudo isto, se calhar a minha história partia essencialmente por aqui, o meu propósito partia essencialmente por aqui. Acho que respondi à tua pergunta. Com certeza que sim. Maria, muito obrigada. Sou-te extremamente grata pela tua inspiração, pela tua doação neste nosso podcast. Agradecer aos nossos ouvintes, quem tiver alguma questão, vocês cliquem em gosto, façam perguntas, interajam. A Maria depois vai lá ver também se for alguma coisa diretamente para ela. Sigam-na nas redes sociais, Maria_Falcato, sobretudo no Instagram. Sigam também o nosso podcast, subscrevam, ponham gosto, interajam connosco, sempre à vontade. E também agradecer à Academia de Sim que dá aqui o patrocínio ao podcast. Esta semana desejo uma semana incrível para todas, a fazerem diariamente aquela ação que vos faz feliz. Fiquem bem, muito obrigada, beijinhos, tchau Maria, obrigada, beijinhos. Obrigada.